Olá, Roberta Mustaki, para mais um post do canal T21. Hoje a gente vai falar num tema que foi pedido no grupo dos pais, que é um tema que às vezes parece simples, mas para quem já passou por isso, para quem tá passando e até para quem pensa em passar, sabe que não é tão simples assim. O tema de hoje é o desfraude e eu convidei a doutora Renata Prates Tobias, que é terapeuta ocupacional, graduada pela PUC Campinas, com especialização em saúde mental e síndrome de Down e trabalha aqui no CPEC na nossa equipe. Rê, super obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço a oportunidade. É um tema diferente, né, o desfraude. Eu fiz algumas perguntas, pedi para os pais fazerem outras, eles me mandaram. Então a gente vai fazer meio que as mais comuns. E se aparecer alguma questão que você acha importante colocar, por favor, entre nessa questão. Mas para começar, vamos perguntar a primeira questão. Existe uma idade para isso? Um momento para isso? Tá. Realmente esse assunto é muito desafiador, né? Pensando aí no início da maternidade, da paternidade. Então, realmente é um processo que exige muita dedicação, muita persistência, muita paciência da família, de todos os envolvidos. Realmente é um tabu assim para muitas famílias. É muito bacana abordar esse assunto porque eu acho que existem muitas dúvidas em relação ao início do processo, como fazer, como se dar e como envolver e responsabilizar todas as pessoas, né? Normalmente os pediatras eles afirmam que entre 2 e 3 anos é o momento certo para a gente começar esse processo do desfraude. Mas pela nossa experiência a gente percebe que 2 anos, às vezes as crianças com a T21 ainda estão muito imaturas. Tá. E na nossa prática a gente começa a incentivar a partir de 2 anos e meio, né? Pensando que muitos deles começam a andar, adquirem a marcha independente a partir dos 2 anos, que também envolve o desenvolvimento da musculatura, do períneo, entre outras coisas. Então a gente começa um trabalho de convencimento a partir de 2 anos e meio. Então é mais ou menos uma faixa etária 2 anos, né? Não é um marco motor, por exemplo, o que eu estou te perguntando. Se essa criança vem andar um pouco mais precocemente, por exemplo, uma criança que andou com 1 ano e meio, ela vai fazer esse desfraude precoce? Ou se é uma criança que vai vir andar um pouquinho mais tarde? E vou associar outra pergunta. Uma criança que não venha a andar, não tem a ver com a T21, óbvio, mas me veio essa dúvida, ou vem andar muito mais tarde por outras questões associadas, esse desfraude é feito? Eu acredito que existem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração, né? Eu acabei abordando o assunto da marcha, porque é a nossa experiência com a T21, mas eu acho que é uma questão de amadurecimento, independente da marcha independente. Existe uma questão independente, Rô. Tá. E uma coisa que eu acho muito importante é a gente observar o controle do esfíncter, né? Os neurologistas afirmam que a gente tem que observar se a criança permanece sem urinar num prazo de 2 horas. Então eu sempre inicio esse processo do desfraude recomendando que as famílias desenvolvam um diário. Troquei a fralda às 9 horas da manhã, 10h30, 11 horas, essa fralda ainda tá seca. Legal, essa criança tem controle do esfíncter, ela urina quando ela quer. Ela não tem escapes durante essas 2 horas. Então a gente já percebe que ela tá pronta para iniciar esse desfraude. Ela já está se desprendendo da secreção. Muitas crianças acabam dando sinais. Excesso de fala, né? Fala também, tipo apontar ou ficar incomodada, tem relação com a desfraude? Normalmente as crianças começam a demonstrar incômodo, principalmente após evacuar. Tá. Algumas não demonstram esse incômodo. Algumas crianças, por sua vez, já começam a apontar durante a evacuação ou durante o processo de urinar, então elas começam a demonstrar, opa, tá acontecendo alguma coisa, Legal. algo diferente, elas têm essa consciência. Então acho que não só pela idade, pelos 2 anos e meio a 3 anos, mas é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais que a criança já demonstra pra gente. E se a criança não demonstrar esses sinais? Eu acho que a gente tem que começar. Apresentou controle de esfíncter, tá com 2 anos e meio, a gente tem que começar a incentivar.
cabe a gente oferecer essa oportunidade do desfraude. E agora uma pergunta assim, eu não sei nem se é uma pergunta que tem a ver com a questão, mas me veio. É diferente para menino ou para menina? É mais difícil para menina? Porque eu já ouvi coisas assim, não, mas é que menina não tá nem aí que tá com xixi. Pela minha experiência, eu percebo que as meninas elas amadurecem um pouco mais rápido. É uma questão de amadurecimento, não por questão de anatômica. Não acredito que seja por questão anatômica. Embora eu perceba uma dificuldade grande das famílias iniciarem esse processo, principalmente com os meninos, porque tem aquela intenção de fazer como o papai, em pé no vaso. E nesse início do processo do desfraude, as crianças ainda não têm essa consciência, às vezes não diferenciam o xixi e o cocô. Então eu sempre recomendo que incentivem que a criança faça sentado. Sentada. É importante colocar isso. Então sempre sentado. Sempre sentado. Porque algumas famílias insistem em iniciar esse processo do desfraude em pé e eu percebo uma dificuldade maior em dar continuidade por conta dessa dificuldade que a criança ainda não vai diferenciar o xixi e o cocô. Então às vezes só consegue urinar, mas não consegue desfraudar porque não consegue incentivar o evacuar no vaso. Então eu percebo essa diferença. Legal. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Papel, posso cortar? Posso derreter. Tá. Você tá derretendo. Aqui é quente. Sempre? Se eu fico nervosa, eu fico mais suada. Mas aqui tá quente, eu ainda passei pro tutor. Se quiser ficar com as manchas. Pronto. Não vai fazer nada. Não vai aparecer anyway. Eu só te falei por questão de incômodo, não. Tá. Tá. Qual era a pergunta que eu ia fazer? Menina já foi. Outra pergunta que eu ia te fazer, Rê, é a respeito de transições. Porque eu já ouvi algumas questões relacionadas a isso. Porque tem o redutor, tem o pinico, tem o vaso, tem o palquinho, tem o banquinho, tem a escadinha. Já ouvi falar que, olha, esse negócio de transição, você vai ficar perdendo muito tempo até chegar no, finalmente, que é no vaso sanitário. E já ouvi falar que também, é importante sim, o piniquinho do trolinho que toca a musiquinha. Qual é a sua opinião e qual é a realidade que você observa na sua rotina em relação a essa questão dentro da T21? Pela minha experiência, eu sempre recomendo que o desfraude seja já iniciado no vaso sanitário. Eu acho que essa transição é um pouco complicada. Muitas crianças apresentam aí uma certa rigidez para mudar até da fralda para o penico, do penico para o vaso. Então, se a família desejar, se ela quiser iniciar pelo pinico, tudo bem. Mas eu recomendo que seja sempre iniciado com o vaso sanitário. E aí esses acessórios são fundamentais, o assento redutor, o apoio para os pés. Fundamentais. Eu acho que são fundamentais por conta da estabilidade que vai proporcionar para a criança permanecer sentada no vaso, o apoio do pé é fundamental também por conta dessa estabilidade. Eu recomendo sempre que esse apoio de pé ofereça o joelho um pouco mais elevado, da altura do quadril. Legal, porque faz o cócoras, né? Ajuda nas manobras de valsal. Sim. Ainda lembro, olha lá, faculdade. Acho que ajuda anatomicamente, né, esse processo do evacuar. Então, o apoio de pé e o assento redutor são fundamentais. E aí no mercado a gente encontra uma variedade imensa de acessórios e temas e personagens. Existe algum que não é apropriado, ou que já deu problema, ou que é arriscado? Não conheço, não conheço. Assento redutor, acho que a gente pode experimentar vários. Sim. Agora tem portáteis que você dobra, pode carregar na bolsa. Sim. Então, para você levar num shopping, para um lugar público, até evita o contato com o próprio assento redutor. Então tem uma variedade muito grande que eu acho que vale a pena investir, levar a criança para ela escolher junto. Em relação a horários, você acha que é interessante estipular uma rotina e horários, principalmente em relação à questão da evacuação? Sim, como eu falei no início, eu acho que é bem importante a gente começar com um diário, não só para a gente ter certeza que essa criança tem o controle, que ela já permanece as 2 horas, né, sem urinar, mas também para a gente estabelecer esses horários, principalmente do evacuar. Normalmente a gente recomenda que as famílias levem as crianças após acordar, antes de dormir,
antes e depois do banho e após as refeições que normalmente acontece. Ou então acho que também observar que horário essa criança costuma fazer cocô. Aí nesse horário se atentar em botar ela também, Sim, né? Pode ajudar. Interessante. E o xixi, a gente sempre pede que seja uma frequência, principalmente no início do processo, de 30 a 40 minutos. E depois a gente consegue espaçar muito. Tem que responsabilizar a família inteira. Eu acho que em alguns momentos vale a pena a gente falar, ó, de segunda, quarta e sexta é o papai, de terça, quinta e sábado a mamãe, porque aí ninguém se sente sobrecarregado, não vai frustrar ninguém, todo mundo vai se sentir responsável e o processo acontece muito naturalmente. Eu já ouvi falar também, existem algumas linhas que falam isso, que a partir do momento que se inicia o desfraude, então você optou por tirar a fralda de dia, vamos começar hoje, não se bota mais fralda nessa criança até a hora de dormir. Tá. É assim que funciona? Isso é um ato radical? Quais as linhas e as opções que existem em relação ao desfraude? Tá. A grande maioria dos profissionais sempre orientam tirar a fralda durante o dia, né? Iniciar pelo desfraude diurno e manter a fralda noturna. Eu, particularmente, sempre reforço para as famílias, apesar de outros profissionais não concordarem comigo, que no início do processo é mais importante a frequência de levar ao banheiro do que tirar a fralda. Então, pelo menos, eu recomendo, eu sugiro que nas primeiras semanas a criança permaneça com a fralda. E a gente vai incorporando na rotina o comportamento de levar e sentar no vaso, no máximo 5 minutos. Não urinou, não evacuou, coloca a fralda. Hoje existe aquele tipo de fralda, modelo calcinha. Calcinha. Ou cueca, shorts, enfim, que é super prática, né? Essa fralda. Sobe. Não tem o perigo de não colar mais, daquele fecho, daquela descolor não cola mais. Funciona, enfim. Então acho muito mais prático, você consegue manipular como se fosse uma peça do vestuário e deixa no máximo 5 minutos, coloca a fralda, vai brincar e depois você torna daqui meia hora, 40 minutos. Eu acho que a partir do momento que você tirar essa fralda diurna, não colocar numa situação de grande deslocamento ou de ida no shopping. Então assim, tirou completamente a fralda, eu não acho bacana a gente oferecer em algumas situações. Então tirou, não vamos colocar mais. Eu até tenho uma dica, eu não sei se vocês usam isso, mas se vocês não usarem, fica também para vocês. Quando eu tirei dos meus filhos, eu usei esse método aí, tirou, não usa mais. E aí, quando tinha viagem, essas coisas, eu colocava aqueles tapetinhos, sabe? De fralda de cachorro, de pet no cadeirão, porque aí não ficava o carro atolado de xixi quando acontecia um acidente. Então, é uma forma que eu usei de preservar a cadeirinha do carro e da cadeirinha. E do carrinho também. Então, eu usava isso embaixo. Às vezes eu colocava uma toalha, sei lá. Mas eu usei bastante isso. Você já passa essa dica para os pais? Sim, eu acho muito bacana, até pensando depois, mais tarde no desfraude noturno, em como forrar o colchão, porque os escapes vão acontecer e a gente tem que ter muita paciência. Isso vale para colchão também? Vale forrar o colchão, além de... hoje em dia tem capas impermeáveis, tem plástico, a gente pode usar até um pedaço de cortina, blackout, que ela também é impermeável. Legal. Mas essa ideia da fralda pet é bem bacana, ela é bem funcional. Legal. Então, no caso de uma viagem longa ou questões assim, vale essa. Vai ter que trocar de roupa de qualquer forma e aguentar o perfuminho durante a viagem. Deixa eu te fazer uma pergunta que me surgiu agora. Porque hoje em dia a grande maioria dos pais e de mães trabalham o dia inteiro e aí essa questão do 20 minutos é puxado, todo mundo sabe. Eu posso fazer uma iniciação de desfraude em meio período, por exemplo, usar a escola para isso, então virar para a escola, passar as orientações aqui que você passou e fazer durante o período da manhã e de tarde deixar com fralda. Eu não recomendo. Tá. Eu acho que é bem importante durante todo o dia a gente incentivar a partir do momento que a gente já começou esse desfraude, porque vai ficar muito confuso para a criança. Na escola ela é posicionada no vaso, é incentivada a urinar e em casa tudo bem ela fazer na fralda. Então mesmo que ela ainda esteja na fralda, essa frequência de ir
ao banheiro, eu acho que ela é fundamental em todos os períodos. E da tarde também. Sim. Uma coisa que você me falou no começo, que eu acho muito importante em relação às dificuldades que a gente tem, em relação à questão da fala, né? Porque a gente observa que nessa fase muitas crianças ainda estão com a fala em desenvolvimento, até pensando, né, que o atraso mais significativo da T21 está relacionado à linguagem, mais especificamente à fala. E então a gente percebe que muitas famílias subestimam, as próprias escolas não acreditam que a criança já esteja pronta para iniciar o desfraude. Então esse trabalho de convencimento é muito importante. E cabe ressaltar aqui que mesmo que a criança ainda não tenha a fala desenvolvida, que tenha pouca intenção comunicativa por meio da fala, muitas vezes ela já está pronta, né? E ela vai ter outras formas de comunicar pra gente a necessidade de usar o banheiro. Isso acontece muito natural. Isso é muito importante que você colocou agora, que não necessariamente precisa que haja essa fala, né? Exatamente. Mais uma pergunta, Rê. Tem algumas escolas que optam por fazer um desfraude coletivo. Eles podem ser introduzidos nesse grupo? O que você pensa a respeito disso? Isso é bacana? Isso é funcional? Eu acho que, desde que esteja dentro dessa faixa etária que a gente observa que normalmente a criança já está pronta. Então, o desfraude antecipado muitas vezes pode gerar aí alguns prejuízos nesse processo. Tipo trauma? Traumas, às vezes a criança, até alterações mesmo na bexiga, ela pode ficar hipoativa ou hiperativa. Entendi. Por uma questão de maturidade. Então eu acho bem importante a gente respeitar esse período entre pelo menos de 2 a 3 anos, ter certeza que essa criança já tem o controle do esfíncter para a gente não adiantar um processo sem necessidade. Mas de qualquer forma, mesmo que os outros colegas da turma já iniciaram, quando a criança para ter 21 começar esse processo, eu acho importantíssima a parceria que a gente vai estabelecer com a escola. Tá. Então, nessa rotina, quando os amigos forem, mesmo que eles já estejam desfraudados, a criança acompanhar a ida ao banheiro, sentar junto, ver os amigos. Legal, legal. Eu acho que isso vai ajudar bastante, não só na rotina familiar, né? Quando os pais forem ao banheiro, levar a criança e reforçar todas as etapas do processo. Acho que é muito importante a gente desenvolver brincadeiras lúdicas, então incentivar por meio do faz de conta, mesmo os meninos oferecessem boneca, o troninho, o vaso sanitário, estabelecer brincadeiras com massinha, então fazer o cocô com massinha para jogar no Acabou de vaso. surgir mais uma pergunta. Que legal! Explorar livro, iPad, tem música, Era tem essa, jogos. tudo ok? Botar no banheiro com iPad? Com isso? Ou livros? Ou tudo ok? Tá, eu acho que no banheiro eu não recomendo. Tá. Porque eu acho que no banheiro a gente prioriza no máximo 5 minutos, mas que a criança tenha foco no que ela está fazendo. O que eu costumo fazer é incentivar por meio de uma cantiga que uma musicoterapeuta desenvolveu, que aborda toda a rotina do banheiro. Então, que a criança senta no vaso, ela urina, ela evacua, ela pega o papel para fazer higiene, ela dá a descarga e lava as mãos. Então essa música eu costumo cantar como uma forma de incentivar que a criança permaneça sentada Como é que no ela vaso. Eu sou desafinada, posso cantar? Ai, pode cantar, eu quero aprender. Elas também querem aprender, não querem aprender? Normalmente ajuda bastante. Além da música, eu colo no banheiro, então, ou fotos da criança, Legal. ou sequência lógica que a gente encontra na internet. Então, a menina sentada, pegando o papel, a descarga e lavando as mãos. Eu acho que isso vai ajudar a criança a se organizar em todas as etapas de higiene do banheiro. E a gente pode fazer com as fotos, que ainda é algo mais concreto do que as imagens que a gente costuma encontrar. E a música é mais ou menos assim. Tinha uma menina chamada Roberta, que queria fazer xixi, que queria fazer cocô, e sentou no vaso, e fez xixi, e fez cocô. Tinha uma menina chamada Roberta, ela fez xixi, ela fez cocô, e pegou papel pra limpar o bumbum, pra limpar o bumbum.
Tinha uma menina chamada Roberta, ela pegou papel pra limpar o bumbum e deu a descarga, e foi lavar as mãos, e foi lavar as mãos. Ai. Ah, tá ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, essa música, isso agora é curiosidade, ela é calculada no tempo da mais ou menos a repetição? Não, calculada, Tem que precisa ser no cantar tempo. mais vezes. Tá, mas tem que ser no tempo em que a pessoa esteja fazendo aquele ato ou você canta, independente da criança estar lá esperando o xixi ou o cocô, se eu tiver na hora de lavar a mão, eu sigo com a música. Eu mesmo sigo assim. com a música, Tá. eu já vou encaminhando a criança, já vou direcionando a criança ao banheiro com a música, porque é uma forma dela já antecipar o que vai acontecer. Então a gente explora livro, a gente explora o iPad, jogos no iPad, a gente faz a brincadeira de faz de conta, a gente explora essas sequências, isso na sala, não no banheiro. No banheiro, Perfeito. o foco é sentar, relaxar, fazer força para conseguir E fazer agora as a necessidades. perguntinha aqui, saideira. Eu queria saber em relação a recompensas e a punições. Como que funciona isso? Isso deve acontecer? Isso não pode acontecer? Tem hora que sim é propício neste caso? Porque tem criança também que parece que às vezes faz cocô, passa na parede. E essas questões, isso tem que ser punido, isso é ok, finge que não viu. Dá uma dica aí pra gente em relação a atitudes quanto pais em relação a essas questões. Os A dar um reforçadores, presente. né? Eu gosto muito dos reforçadores. A gente trabalha e a gente tem o nosso salário como recompensa, então eu não vejo por que não a gente recompensar as crianças incentivando, batendo palma, dando parabéns, colando adesivo, estrelas, premiações. Eu acho que elas são muito válidas e reforçam esse comportamento. Então a tendência é que aumente a frequência das urinadas no Legal. banheiro. Então eu sou muito a favor. E eu acho fundamental a gente ressaltar que em relação aos acidentes que vão acontecer, a gente vai ter que ter muita paciência, né? Ah, poxa vida, aconteceu, E tá quando tudo não bem. for acidente? Eu acho que em relação a alguns comportamentos inadequados, a gente vai ter que tomar muito cuidado em relação à função desse comportamento. Tá, o que desencadeou esse Exatamente. comportamento? E o que a gente tem feito? Qual é a reação? Porque muitas vezes as nossas reações diante de um comportamento inadequado acaba reforçando e aumenta a frequência do tal comportamento. Tá. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai reagir diante de uma situação a partir de qual é a função e o que desencadeou. Tá. Porque de acordo com cada comportamento, com cada função, a nossa reação ela é fundamental para aumentar ou diminuir então, essa frequência. a repreensão não é bacana. Não, ou nem a punição. Nem a punição. Tá joia, Rê. Pessoal, eu acho que eu perguntei um pouquinho de tudo que vocês pediram pra mim ali no grupo. Porém, se eu esqueci de alguma coisa, manda sua pergunta aqui embaixo que eu corro pra Rê pra perguntar. Quem tiver mais dúvidas e quiser conversar diretamente com ela, eu vou deixar o contato dela aqui também, da onde encontrar e as atividades que ela faz em relação à terapia ocupacional também. E aproveitando, quem não tá inscrito, que eu sei que tem muita gente assistindo o vídeo que não tá inscrito, se inscreve, curte nosso canal. Obrigada, Rê, por aceitar esse convite. Te chamarei outras vezes. Oba! Obrigada. Espero que tenha esclarecido aí um pouco das dúvidas em relação ao desfraude. A gente fica à disposição. Obrigada.